conforme havia iniciado, o prédio sinistrado foi construído pela empresa Sersan, da qual sou sócio majoritário e cuja administração afastei desde que assumi pela primeira vez o mandato parlamentar. A cópia da ata que me afastei, registrada na Junta Comercial de Brasília, data de 15 de julho de 1987. Da última vez que estive, eu esqueci de trazer essa ata. Passo as mãos do senhor. É uma prova que afastei, registrada na Junta Comercial. Deputado Sérgio Nair, eu queria informar a Vossa Excelência que o tempo que Vossa Excelência vai utilizar é exclusivamente para defesa oral. Não cabe mais no processo juntada de documentos. De modo que Vossa Excelência pode guardar e depois, se quiser fazer um memorial para arquivo da Comissão de Constituição e Justiça, nós receberemos, mas que no momento é indevido. Hoje, segundo o laudo elaborado por dois dos mais renomados especialistas do Rio de Janeiro em estrutura, pode-se afirmar que o sinistro se deveu a um lamentável erro de cálculo realizado por excelentes profissionais da área. A execução foi realizada dentro dos procedimentos normais, conforme ensaios procedidos do concreto e no aço da estrutura realizado por uma empresa técnica de nome Concremate, contratada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A Sersan resolveu procurar os moradores do prédio em questão para viabilizar acordo para a liquidação dos danos. Os primeiros antecedentes já se acham formalizados, tendo sido encaminhado à Justiça para homologação. Já são 11 os acertos que fizemos através de advogado do Escritório de Advocacia, de Dr. Silvio Viola e Dr. Marco Aurélio Monteiro de Barros. Procurou-se evitar dessa forma as demandas judiciais que, em caso análogo, tramitam anos a fio com graves prejuízos para as vítimas. Tem ação aí que corre há mais de 20 anos, e eu já com um pouco mais de 20 anos. Como restou provado durante a instrução, todas as testemunhas que depuseram na Comissão de Constituição e Justiça afirmaram com ênfase que os trechos da filmagem exibida foram feitos de um encontro privado de pessoas amigas em ambiente de completa descontração, realizado no prédio da Câmara dos Vereadores de Três Pontas, cerca de 2 horas após o encerramento dos trabalhos. É de ressaltar que anexei uma declaração da Câmara Municipal de Três Pontas, onde esse encontro realizou-se 2 horas e meia após uma reunião da referida Câmara. Todo mundo sem gravata, todo mundo muito à vontade, ou melhor, menos da metade dos vereadores. O cinegrafista amador que fez o trabalho trouxe a instrução processual, esclarecimentos preciosos, confirmando que a expressão do deputado Sérgio Nair foram pronunciadas dentro de um contexto maior, constante da fita por ele produzida, e que, segundo ele, é aquela entregue à Rede Globo, e da qual foram maldosamente pensados alguns trechos aparentemente comprometedores, sem reproduzir o trecho em que o acusado expõe que tudo que dissera é pura brincadeira. Está na fita em poder de seu Artemis. Enfatizou a testemunha que a filmagem que fizera foi objeto de cortes secos e daquilo que na linguagem técnica se denomina edição. Lamentavelmente, a Comissão de Constituição e Justiça não obteve essa filmada pela dita testemunha que, de acordo com a Rede Globo, na edição do Jornal Nacional de 24 do... Senhor presidente, o senhor que me facilitou tanto tempo, chegou o meu pronunciamento aqui que eu ia falar. Pois não, se Vossa Excelência quiser lê-lo... Tá certo, eu quero ler. Permita, pois o pronunciamento que havia, achei que não vinha falar aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor relator Marcondes Fontes, desejo inicialmente registrar que nos 10, quase 11 anos de exercício de meu mandato de deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, nunca o desonrei. Dessa augusta casa, somente tenho recebido lições de brasilidade no acompanhamento de uma constante preocupação para com o bem-estar do povo brasileiro. Involuntariamente fui envolvido em acontecimentos dos quais, afirmo e reafirmo, não tive qualquer participação ou responsabilidade. Esses fatos, contudo, foram explorados pela mídia de forma nunca vista contra um parlamentar ou contra um político.
Em verdade, a imprensa moderna se declara investigativa. Pessoalmente, entendo que ela seja mais especulativa. Assim, fui atacado com veemência e injustamente pelos órgãos da imprensa escrita, falada e televisada, sem qualquer possibilidade de defesa ou de prestação de esclarecimento. Não houve a preocupação de busca da verdade, transmitir ao público uma primeira impressão e dela não se afastaram numa repetição permanente sobre os mesmos fatos. O sagrado princípio de natureza constitucional e jurídico da ampla defesa não me foi concedido. Felizmente, nesse momento, a Câmara dos Deputados honra a sua secular existência ao abrir essa possibilidade para que eu apresente minha defesa, o que farei em homenagem a Vossas Excelências, à opinião pública, ao povo do meu Estado, aos meus familiares e amigos, trazendo a público, em profundidade, com as provas cabais, que não os demereci e muito menos os traí. Passemos ao exame dos fatos. Tal campanha teve início por ocasião do desarmamento parcial de um prédio na cidade do Rio de Janeiro, construído pela empresa Tersan, da qual sou sócio majoritário. Quanto às vidas perdidas, nada se poderia fazer. Tenho muito a lamentar pelo infausto acontecimento que tanta tristeza trouxe, não apenas aos familiares das vítimas, mas a todos nós. Foi uma fatalidade causada por um ato involuntário, cujo esclarecimento precisa ser trazido a Vossa Excelência e ao público em geral. É o que faço nesse momento. Fui cruelmente atacado por todos os órgãos da empresa, que focalizaram sua investida sobre minha pessoa, sem sequer verificar que naquele prédio não realizei cálculo, não fui responsável técnico, não conduzi a obra, conforme as provas existentes nos arquivos do CREA do Rio de Janeiro, do quais consta que me afastei da responsabilidade técnica da empresa desde 1987. O Jornal do Brasil publicou uma fatura, a primeira fatura das fundações, onde o responsável técnico assina a mesma. Como empreendedor, juntamente com os diretores da empresa, determinei logo após o acontecimento que as pessoas prejudicadas fossem alojadas em hotéis e motéis na Barra da Tijuca, onde se encontravam até o presente momento. O documento 1 de posse de Vossa Excelência comprova isso. A empresa Tersan contratou um escritório do Rio de Janeiro, especializado em liquidação de dano, com a finalidade de buscar entendimento com os adquirentes de unidades habitacionais no prédio sinistrado, a fim de indenizá-los dos prejuízos realmente sofridos. Os acordos já estão ocorrendo, mesmo sem a conclusão do laudo pericial. Com isso, evita-se as delongas de um processo judicial. Serão 10 ou 11 a ser pago ainda essa semana, segundo informações do Dr. Marco Aurélio Monteiro de Barro, um dos advogados encarregados de fazer os acordos. Inopinadamente, a Rede Globo editou no programa Fantástico, levando ao ar, no domingo 1º de março, uma extensa matéria, onde foram apresentados trechos de uma gravação realizada por um cinegrafista amador, o qual, pela forma apresentada, levou o grande público e a falsa impressão de que eu teria cometido atos ilícitos comprometedor do decoro parlamentar. Imediatamente, dirigi um expediente ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Michel Temer, acompanhado de documentos que comprovam que os aparelhos imodiados por mim doados a 7 municípios de Minas foram adquiridos legalmente. Um eu trouxe da Alemanha. Dei aqui a cópia da guia de importação, até o prefixo da Varig, do avião da Varig que trouxe. Com a unificação das duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental prefere partir para a ex-Alemanha comunista, que é muito pobre, a vender a preço vil para nós de outros países. E os outros 6 foram adquiridos em leilão no Rio de Janeiro. Arrematei 3. Depois arrematei os outros 3, tem o laudo do arremate dos 3 primeiros, tem a cópia do cheque, a ordem bancária de pagamento dos 3. E depois disso, dos comentários, foi em outubro de 94. Em fevereiro de 95, liguei para o leiloeiro, ainda restavam 3, fiquei com os 3 sem pagar a comissão dele, que é de 5%, e mais 0,25 de ISSS. Isso está nos autos na Comissão de Constituição e Justiça. Eu arrematei a parede de 2,5 que custa 15, 20 mil. Eu vou falar que eu estou comprando barato para dar o presente. Para valorizar o presente, eu que havia tomado remédio. Aquele dia que expliquei a quantidade de remédio que eu tomei durante a viagem. E ao chegar lá, contei uma vantagem, vocês me desculpem, eu peço com humildade.
senhores, que não é normal o meu não. Mas esse dia eu não podia falar que os aparelhos hemodiálises custaram tão baratos. E eu falei que vinha, trazia, tinha esquema, mas jamais trouxe qualquer coisa do exterior em esquema de esquema. Segundo essa mesma matéria, o fato teria se passado em reunião na Câmara dos Vereadores de Três Pontas. O documento número 2 em anexo comprova à sociedade que a notícia é totalmente inverídica. Diante de insidiosa campanha, solicitei que me fosse concedido direito de defesa. Direito esse assegurado pela própria Constituição Federal a todo cidadão brasileiro. O parecer do senhor corregedor da Câmara, deputado Severino Cavalcante, foi no sentido que a mesa representasse perante a Comissão de Constituição e Justiça para que a mesma, recebendo, abrisse o processo para exame do assunto. A mesa acolheu o referido parecer, dando-me a oportunidade para produzir a defesa e provar que não cometi nenhum ato que desabone a minha conduta parlamentar. Diante de tão insidiosa campanha veiculada por todos os meios de comunicação, procurei rebater ponto por ponto as imputações feitas, apesar da exiguidade do tempo que disponham por imposição. Devo esclarecer que, quanto aos aparelhos para hemodiálise, efetivamente doei 7 deles para o município de Muriaé, onde está salvando vida e opera lá contínua dioturnamente. Itaiandu, já em funcionamento, Nanuque, Passa Quatro, Boa Esperança, Almenara e Bambuí. O primeiro, conforme a documentação em meu poder, foi obtido por importação direta, isso já acabei de falar. E os demais, mediante arrematação e leilão promovido pelo leiloeiro oficial João Emílio, da cidade do Rio de Janeiro, pois tais equipamentos hoje servem aos pacientes daquele município, tudo isso comprovado através de documentos já na Comissão de Constituição e Justiça. Obtive junto ao DENOX uma draga para operar no município de Três Pontas, onde realizou esse serviço de grande valia. Consegui, posteriormente, que o equipamento fosse transferido para a cidade de Leopoldina. Lá ela ficou ocioso, motivo pelo qual promovia o seu deslocamento para Itaiandu. Graças a isso foi feito um importante trabalho de drenagem, eliminando as enchentes que assolavam a região, e concluído o serviço, o equipamento foi devolvido ao espólio do DNOS, conforme atesta o documento já na Comissão de Constituição. Não falsifiquei documento nenhum. Aquele que assistir à gravação por inteiro e não apenas partes pinçadas maldosamente pela mídia, verão que as expressões por mim pronunciadas foram em ambiente de grande descontração. Não há qualquer ato material meu no sentido de que adulterei qualquer documento. Repito, jamais falsifiquei documento algum. Como eu falei da outra vez, foi uma bravata. O senhor me desculpa, o senhor me perdoa. Agora, assinatura minha, falsificando qualquer coisa, jamais existiu em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ao longo de minha vida pública, tenho feito muitas doações para as pessoas necessitadas. Comprei realmente vasos sanitários, material de ponta com pequenos defeitos, aquilo que se chama ponta de estoque, para doar a pessoas carentes, cujas casas modestas são muito bem atendidas por esse material. Já ajudei a construir mais de 2.000 casas populares e trata-se, portanto, de material novo, apenas com pequenos defeitos que não comprometem a estética e muito menos a utilização. É mancha no do vaso, ou a tonalidade da caixa não combina com o próprio vaso. Esses materiais se compram com grande desconto, como eu compro. Para comprar 300, 400, eu vou pedir material de ponta de estoque. Eu sou honesto. Agora, nas minhas obras, você pode olhar as obras que eu faço, eram públicas até eu entrar na vida pública. Depois de 87, deixei as obras públicas. E não olha as obras, os prédios que construí na cidade, tem prédios de luxo, tem prédios bons, no Rio de Janeiro mesmo, eu nunca pus material de segunda. Conta aquela insinuação do mestre da obra que eu usava material de segunda, eu vou chegar lá. Havia no município de Três Pontas uma usina de açúcar que faliu. Os desempregados estavam passando fome. Não havia oferta de emprego na região. Diante disso, doei em caráter emergencial 12 toneladas de alimento. Depois doei mais 12, mais 6. Foram 3 caminhões trucados, levando alimentos para Três Pontas. Além disso, doei em caráter... Verifiquei, no entanto, que a solução para aquela gente sofredora seria uma cooperativa de trabalho para a esposa desses trabalhadores. Para tanto deles o apoio necessário à constituição da cooperativa, doando inclusive 70 máquinas industriais, marca Sinja. Eu queria trazer essas máquinas para Taiwan, em número de 2.000. O governo não permitiu e queria cobrar as taxas. Então eu comprei em torno de 700, 800 máquinas Sinja, que estão em diversas cidades do interior de Minas. Para tanto, desde o apoio necessário à constituição da cooperativa, doando inclusive 70 máquinas industriais, marca Sinja. Essa organização vem em funcionamento com sucesso e é modelo para as outras localidades.
As suas dirigentes, num determinado momento, pediram mais ajuda financeira. Não podendo atendê-los, apresentei a elas algumas sugestões para melhorar a administração da cooperativa. O trecho dispensado desse diálogo deu a entender que eu estaria sugerindo a prática de atos ilícitos, o que não é verdade. Elas haviam trabalhado 20 dias e a empresa Pênalti não mandou mais material. E já faziam quase 20 dias, portanto 35 dias, que elas não estavam à disposição e não recebiam nada. Então eu falei, arranje emprestado, paga um mês, faz um pacto com elas, quando a Pênalti voltar a trazer material, vocês continuam pagando a elas. Mas nesse intervalo vocês libertam, senão, se elas forem para a junta de conciliação e julgamento, elas vão levar essas máquinas e vocês vão ficar sem o ganha-pão de vocês. Devo dizer que sou autor de várias iniciativas em prol de comunidades carentes, dentre as quais se destaca a doação de equipamento para a fabricação de telha para casas populares, tijolo e outros materiais, tudo com recurso próprio. O documento número 5 é cópia da carta enviada à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados pela cooperativa que esclarece o assunto em profundidade. A Cooperponto. A seção é sócia à razão de 1/3 de um empreendimento na Asa Norte, destina a um centro comercial. A empresa da qual não tenho qualquer ingerência não concluiu o empreendimento em prazo fixado pela Terracap, que acionou o pacto de retrovenda, obtendo sucesso. Agora a empresa aguarda que a Terracap indenize as benfeitorias. Até isso a mídia apontou como sendo mais uma obra paralisada. Ora, desde o instante que ela entra com a retrovenda, tudo aquilo que é levantado juridicamente, tudo aquilo que nós fizemos após esse levantamento, não é indenizado. Agora, a Terracap, por causa disso, mudou as leis de concorrência. Uma coisa é dar 2 anos para construir um terreno de 1.000 metros, de 600 metros, de 800 metros, de 1.000 metros. Lá é um terreno que dá para fazer uma obra de mais de 100.000 metros. O projeto é em torno de 100.000 metros com as garagens. Não é possível, ninguém se consegue escolher o projeto, elaborar o projeto, aprovar esse projeto, leva 1 ano, senhores. E fazer essa obra em 1 ano e pouco, ninguém faz 100.000 metros. Então, eu fui à Terracap com humildade, pedi para não entrarem com a retrovenda. No instante que ele entrou, já estava chegando material de acabamento na obra. E está lá para quem quiser ver. Paramos a obra, porque tudo aquilo que fizemos dali para frente, num caso de retomada, não seria considerado ou seria indenizado. Um certo órgão da imprensa noticiou com grande estadalado que eu estaria respondendo a 880 ações. São ações trabalhistas, onde eu não tenho 200. Em São Paulo eu tenho 21, aqui eu tenho 106, tem 93 na construção civil, tem 3 no táxi aéreo e tem 10 no hotel. Eu julgo até pouco, porque eu não acerto conta com o operário. Eu prefiro que ele vá ao ministério, você só paga uma vez. Que pague mais, paga uma vez. Porque se você pagar ele aqui, se ele for ao ministério, tem que pagar 2 vezes. É preciso deixar claro que a rotatividade de mão de obra da indústria com seus civis produz muitas reclamações trabalhistas. A seção, como todas as demais, não está imune a isso. Não chega a 200 o número de ações em todo o curso no Rio, São Paulo e Distrito Federal. A informação, além de mentirosa, foi ali estampada com o objetivo de criar impacto junto aos eleitores. O ex-prefeito de Laranjal foi apresentado ao público como uma vítima. A verdade é que eu processei por calúnia, conseguindo que fosse devidamente condenado. Entretanto, eu é que fui apontado à população como seu algoz, como eu tive a oportunidade de falar com o deputado. Até me exaltei, o senhor me perdoa, o senhor me desculpa, doutor Edson Silva. Aquele dia, o senhor não sabe, parentes você tem lá implicado na prefeitura só com 28 empregos, numa cidade pequena, 28 parentes. Agora, tem parentes com 3 empregos. É secretária de Cultura, é diretora de grupo e é outra profissional. A todo contribuinte é facultado pedir parcelamento de seu débito. A seção requereu e obteve o pagamento de sua dívida para com o INPS em 60 meses, dos quais já pagou 59. A última vence dia 20 de abril e estou pronto a pagar. Deixa para o final. Eu paguei 59, todas ou quase todas eram em dia. Mais de 55 foi rigorosamente em dia. Tenho aqui, posso mostrar, e tem na Comissão de Constituição e Justiça essa prova. Do projeto de urbanização da Barra da Tijuca, constava a obrigação de se erguer uma escola com área de 1.000 metros quadrados para que pretendesse construir 1.000 apartamentos naquela área.
construímos uma escola com 3.600 metros quadrados. No local indicado, a qual foi atribuído o nome de meu saudoso pai. Em visita ao local, o então prefeito Marcelo Alencar considerou o imóvel muito luxuoso para abrigar uma escola de primeiro grau, motivo pelo qual determinou a sua permuta com o Centro Educacional da Lagoa. Está lá funcionando, porque eu equipei toda a escola, eu não sabia, coloquei geladeira de 4 portas, fogão industriais, equipei toda a escola. E ele achou muito luxuosa. Pus a fachada toda em mármore, com frisos de granito. Está na rua Jornalista Henrique Cordeiro, perto deste prédio que, nesta mesma rua, construímos 5 ou 6 prédios, não sei. A mídia estampou com o habitual estandalhaço que eu teria uma obra paralisada em São Paulo. Realmente, a Sersan adquiriu há anos um terreno em São Paulo. Fizemos aprovar o projeto. Tem o projeto aprovado e iniciamos a obra. Por uma decisão estratégica da empresa, foi deliberado paralisar a obra. São 18 prédios, são quase 2.000 apartamentos a primeira etapa. Os outros eu nem iniciei, mas já tem um projeto aprovado no município vizinho. É claro que tal deliberação provocou a dispensa dos trabalhadores, os quais foram pagos seus direitos trabalhistas. Surgiram algumas reclamações, que esse total pendente são 21, segundo o advogado que nos defende em São Paulo, mandou, que se acham pendentes de solução. Observe que, em momento algum, a Sersan recebeu notificação da Prefeitura de Osasco referente a embargo da obra. Ela nunca mandou embargar esta obra. Ao contrário do que afirmam as notícias da imprensa, a Sersan assumiu perante o Banco do Brasil parte de uma dívida de uma empresa que se achava em estado pré-falimentar, no Rio de Janeiro, em troca de um terreno na Barra da Tijuca, cujo projeto a referida empresa tentara por 10 anos aprovar junto à Prefeitura. Eu mostro aos senhores que eu tenho uma fotografia. Eu não sou construtor de vanguarda, mas quando eu compro o terreno, a primeira coisa é construir a obra. E essa é a obra. Eu quis vender por Edir Macedo esse terreno, quis vender por Beto Carreiro, não aprovava, quis devolver ao banco. E não tinha como, o banco não queria aceitar. E se o terreno estivesse na mão do banco nessa construtora, o terreno não tinha nada aprovado, e esse pessoal veio à falência. E a dívida continuava no Banco do Brasil. E a Sersan já pagou 80% do principal. As taxas abusivas incidentes sobre o contrato levaram a empresa a renegociar a dívida com o Banco do Brasil, que hoje dispõe de garantia 4 vezes maior do que o débito existente. Uma operação bancária absolutamente normal. Eu não tenho só o terreno, não. Tem tudo que construir no terreno e dei um crédito de uma ação pendente que já ganhamos em todas as instâncias do governo, hipotecando esse crédito ao Banco do Brasil. A imprensa vem mostrando imagens de ex-moradores do edifício sinistrado, que apresentam restos de obras em pequenas porções, que se esfacelam como se fossem flocos de areia. A mesma cena foi exposta ao presidente da República. Para o grande público, essa imagem dá uma falsa sensação de que se trata de uma construção com material deficiente, o que teria comprometido a estabilidade do prédio. Eles estão trazendo aqui, senhores, é contrapiso. A estrutura foi feita pela Concremate, foi realizada recentemente, depois que eles fizeram a implosão, está perfeita. Se a estrutura fosse feita daquele material, o prédio não ficava em pé 3 ou 4 anos, não ficava em pé um dia. Aqui, depois que faça a estrutura, faça a alvenaria, entra revestindo de cima para baixo, faça o teto, desce o revestimento, aí faz o contrapiso. Tem gente que faz aqui de carvão, quando o desnível é muito grande. Outros fazem com caco de tijolo. Eu fiz com cimento, areia, e aquilo é para suportar, vem como nivelamento do tapete, do formipiso, do vulcapiso, da cerâmica, da lajota, de tudo aquilo. Aqui não é estrutura, não, que eles mostraram, aqui está esfariando. Tá, com o decorrer do tempo, aquilo esfaria. Tem gente que faz de carvão, outros fazem de caco de alvenaria, sobra de obra, estica aquilo. Eu não, eu tive cuidado de fazer areia e cimento. E eles vêm aqui falar que é estrutura. Nada mais fantasioso. Essas amostras de material são restos de contrapiso, sobre o qual, posteriormente, o adquirente da unidade coloca o piso de sua preferência. Fosse esse material exibido utilizado na estrutura, certamente ela não teria se mantido de pé durante 3 ou 4 ou 5 anos que ficou limpa. A cena exibida serve apenas para sensibilizar a opinião pública e distorcer a verdade dos fatos, nessa campanha de desmoralização que visa atingir não só a mim, mas a todos os políticos e, em particular, aqueles que exercem mandato eletivo. Creio, senhor presidente, haver abordado os pontos levantados pela imprensa nos últimos dias,
durante os quais fui alvo de um linchamento público extremamente violento. Acredito que não fosse eu um parlamentar, a campanha não teria tomado tal dimensão. Em síntese, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, são essas declarações que eu tenho a oferecer e a esclarecer. Coloco à disposição da comissão para novo esclarecimento e apresentação de outros documentos. Confio integralmente no eminente relator, deputado Marconi Perillo, e nos membros dessa comissão, pela sua independência, senso de justiça e de isenção, pois estou certo de que a pressão da mídia não os influenciará na sua decisão de julgar, pois não ofendi nem comprometi o decoro parlamentar, por ação ou omissão. Sou vítima de julgamento antecipado e leviano dos meios de comunicação, a tal ponto que conduziu o meu partido à decisão por todos conhecida, sem que ao menos tivesse tido a oportunidade de me afastar perante aquela agremiação partidária. Mas, em contrapartida, acaba de sair nesse instante, depois que iniciamos a reunião, a minha reintegração ao partido, a qual participa o senhor, que mais uma prova, a reintegração está aqui à disposição. Isso é mais uma prova da injustiça que o partido comigo fez. Agora, só para terminar... Deputado Sérgio Naia, eu queria informar Vossa Excelência que o seu tempo está concluído, mas Vossa Excelência poderá concluir as suas palavras. No encontro informal, gravado às escondidas, colocando uma pequena fita sobre aquela lâmpadazinha vermelha sobre a máquina de filmar, foi declarado aqui abertamente nessa comissão. Para não perceber que a máquina estava ligada e filmando, ele checou uma fita, pequena fita durex, não, uma fita... Essa fita de construção civil e de automóvel, essa pequena fita preta, colocando aquela fita, a lâmpada não aparece vermelha, a máquina aparece estar filmando. Quer dizer, num pequeno encontro informal, gravado às escondidas, facilmente pelo Robson aqui declarou, em mais de uma ocasião. Tem até um ex-prefeito na fita que não comparece à Câmara há mais de 2 anos, quando essa fita foi em outubro do ano passado. Teve cortes secos, onde falei com o vereador Rui Quintão, que era pura brincadeira, que eu não fiz aquilo. Eu acho, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores, uma fita escondida no interior, num canto da Câmara dos Vereadores, depois numa sala contígua, onde não tinha reunião, após a terminada a reunião, mais de 2 horas, eu acho que, de coração, eu peço desculpa ao senhor se eu ofenci, se eu fraquejei do jeito que estava, porque já era tarde da noite, e eu não fiz isso com intenção de passar por essa situação tão constrangedora que eu tenho passado. Pela compreensão, pelo tempo de ter me ouvido, aos senhores, meu muitíssimo obrigado.